Três coisas que Deus disse a Josué, que eu tenho certeza que são as mesmas que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. O nosso devocional vem de Josué capítulo 1. O versículo é o de número 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Vamos por parte. Após um período de perca, Deus fala a Josué. Se você ler o capítulo final de Deuteronômio, dá-nos a entender que Deus esperou o povo viver o período de luto que precisava da morte de Moisés. Só que quando Deus fala para Josué, levante-se, pois o meu servo Moisés é morto, e atravesse o Jordão, é como se Deus estivesse nos ensinando. Eu respeito o seu período de luto, o seu período de perca, mas depois de nós passarmos por esse período de luto, permanecermos parados, permanecermos sem nos movimentarmos, não é saudável. Por isso que Deus está pedindo para Josué: Josué, agora é hora de se levantar. Agora é hora de você avançar. Josué, agora é hora de você continuar aquilo que o meu servo Moisés parou. Parou por quê? Por causa da morte. Entenda que há momentos na minha e na sua vida que nós seremos desafiados a seguir, apesar das percas. Será que você pode registrar isso no seu coração? Existem momentos que a vida vai exigir de nós que nós venhamos a seguir, apesar das percas que venhamos a ter. Seja elas percas familiares, seja elas percas de emprego, de amizade, seja ela um luto. E há vários tipos de lutos que nós podemos estar vivenciando. Tem pessoas que estão vivenciando o luto da perca de um negócio. Outros estão vivenciando o luto da perca de um ente querido. E nós temos que viver o luto. Nós temos, como eu disse em um vídeo muito antigo aqui do canal, como lidar com o luto de pessoas vivas, eu falei que nós temos que acolher a nossa dor, para que nós possamos tratá-la. Mas depois, nós precisamos avançar. Então, a ordem que Deus deu a Josué é a primeira ordem que também Ele está nos dando nesse devocional. Levante-se, é tempo de prosseguir. E qual é a mensagem de ânimo que Deus diz para que ele possa se levantar e prosseguir? Da mesma maneira que eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus está mostrando para Josué ali que o sucesso de Moisés não foi porque Moisés era o cara, era porque Moisés tinha comunhão com Deus. O segredo de todo homem e de toda mulher é estar em contato com o Criador. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre, porque ele foi tirado da sua fonte. Se você pegar uma árvore e arrancá-la da terra pela sua raiz, essa árvore também vai morrer, porque ela foi arrancada da sua fonte de nutrientes. Quando nós nos desconectamos de Deus, a tendência é que venhamos a morrer espiritualmente e, por consequência, também fisicamente. Por isso que nesse momento do devocional, eu quero te chamar a se conectar com o Criador. Deus é quem está te ordenando. É o momento de você se levantar. É o momento de você agir. É o momento de você sacudir a poeira e levantar-se e avançar. Porque, como diz Deus pela boca do profeta Isaías, levante-se, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Então, a primeira ordem que nós vemos aqui é uma ordem de ação. Você precisa se movimentar. A segunda ordem vem do texto que diz assim, seja forte e corajoso. É uma mensagem de encorajamento. Com seja forte e corajoso, Deus está dizendo para nós assim, a caminhada não vai ser fácil. Eu estou contigo, mas haverá na caminhada momentos difíceis, que você vai precisar ser forte, que você vai precisar ser corajoso, que você vai precisar ser perseverante. E hoje nós temos perdido a bênção da permanência. Vem um vento, nós saímos. Vem uma tempestade, nós paramos. Por quê? Porque estamos
nos paralisando por causa da resistência. Um mínimo de resistência que nós enfrentamos, nós deixamos de avançar. E tudo isso porque nós desconhecemos a nossa força. Você já viu aquele elefante do circo? Que você vê aquele elefante enorme e vê simplesmente uma estaca enfiada no chão, segurando aquele elefante. O que é aquilo? Ele foi condicionado ao tempo todo, desde pequeno, a tentar ir, e ele foi colocado numa estaca bem forte, que realmente segurava ele quando ele era pequeno. Só que agora, depois de grande, ele perdeu a consciência da força que tem. Então, o mínimo de resistência que ele percebe, ele para. E tem cristão que perdeu a consciência da força que carrega dentro, a força do Espírito Santo. Nós temos feito umas séries aqui de devocionais de estudos bíblicos, como não perder a comunhão com o Espírito Santo, como se fortalecer nele. Por quê? Porque tem pessoas que perderam a consciência. Foi Jesus que disse, perderam a consciência da presença do Espírito Santo. E foi Jesus quem disse na sua palavra que ele enviaria o Espírito Santo e que nós seríamos testemunhas dele. E ele diz assim, eis que vos dou poder. Poder ali no grego é dínamos, dinamite. É colocar dentro de nós uma força explosiva capaz de romper barreiras, grilhões, correntes, prisões. Há esse poder dentro de mim, dentro de você. Só que às vezes nós perdemos essa consciência, que esse poder está em nós. Por isso o Senhor está dizendo para você nesse vídeo, é hora de você ser forte, é hora de você ser corajoso. E como nós fazemos isso? Seguindo a terceira instrução que Deus vai dizer a Josué. Qual é? Medita nesta palavra de dia e de noite. Nós vivemos uma onda que varre o nosso país de analfabetismo bíblico. Pessoas que às vezes até seguram a Bíblia nas mãos, mas conhecem quase nada a respeito dela. Não lê. Eu costumo dizer que tem cristãos que têm um relacionamento com a Bíblia igual uma frase dos jovens que circulam aqui na minha cidade. Eles costumam dizer um para o outro, estou contigo e não abro. Tem pessoas que olham para a Bíblia e dizem, eu estou contigo e não abro. Não abre na segunda, não abre na terça, na quarta, não abre dia nenhum. E quer que Deus fale com ele. E quer ter uma vida transformada. E o que nos transforma é nós termos contato com esta palavra. É nós meditarmos nela de dia e de noite. Ela tem que fazer parte da nossa rotina. Ela não tem que ser o tempo que sobra, ela tem que ser a nossa prioridade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho, diz o texto, observando conforme a tua palavra. Foram 3 coisas que Deus diz a Josué. Minha presença vai contigo, mas mesmo assim seja forte e corajoso e medite na minha palavra, porque quem medita na palavra do Senhor e a pratica é como aquele homem que edifica a casa sobre a rocha. Ele não vai ficar isento de tempestade, chuva forte e enxurrada, mas ele tem uma garantia. Ele vai ter raiz, alicerce profundo o suficiente para permanecer de pé. Curta, comente, compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Deixo para você esse vídeo falando sobre o que significa nascer de novo. Toca nesse vídeo e nos encontramos nele. Forte abraço.